Quando você pensa em negociação, liderança ou até em uma simples conversa com alguém de outra cultura, a primeira coisa que vem à mente é: como eu entendo o outro? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vai entender o outro se ainda não entendeu a si mesmo? E tem uma frase que eu gosto muito: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é sabedoria. É a frase do Lao Tse. Porque toda interação com o outro começa com um espelho. E esse espelho se chama autoconhecimento. Espelho cultural é consciência de quem sou eu dentro do meu contexto. E fica comigo até o final porque vou te dar uma ferramenta simples para mapear seus próprios filtros culturais e usá-los de forma estratégica no trabalho. Para quem está chegando aqui agora, eu sou Angelina Bejgrovic, especialista em inteligência cultural e negociação. Trabalho com líderes e equipes globais há mais de 12 anos e percebo que as maiores falhas nas interações multiculturais não acontecem porque não conhecemos o outro, mas porque ignoramos quem somos nós. A forma como você age em uma reunião, reage a um feedback ou toma decisões não é neutra. Ela é moldada pelo seu contexto cultural. E se você não tem consciência disso, corre o risco de acreditar que suas escolhas são universais, quando, na verdade, são apenas um reflexo do ambiente onde você foi formado. Você é fruto do seu contexto, mas não precisa ser refém dele. Agora vou te mostrar 5 fatores que impactam profundamente nossa maneira de pensar e agir. História. O primeiro fator é a história. E aqui não falo só de datas e eventos, mas de algo mais íntimo. A história que continua viva em nós. Vou te dar 3 exemplos. Alemanha. Depois da Segunda Guerra, o país precisou reconstruir tudo: cidades, economia, reputação. Esse trauma coletivo moldou uma mentalidade focada em ordem, processo, precisão. Nada é por acaso, é resposta a um colapso vivido no passado. Brasil. Nasceu em um contexto de exploração colonial, miscigenação e improviso para sobreviver. Essa herança aparece até hoje. Criatividade, adaptabilidade, mas também informalidade e dificuldade com regras rígidas. Polônia. Viveu partições, ocupações, regimes autoritários. Essa experiência gerou um traço duplo: desconfiança como proteção e capacidade de adaptação como sobrevivência. Agora aqui vai algo que muita gente não sabe. A história não está só nos livros, ela pode estar no seu DNA. A ciência chama isso de epigenética. Traumas profundos vividos por nossos antepassados deixam marcas químicas que se transmitem por gerações. Quer um exemplo? Se o seu bisavô era um camponês rico no Império Russo e perdeu tudo com a coletivização forçada, você pode hoje viver com conforto, mas sentir um medo irracional de expor sua prosperidade. Não é superstição, é memória biológica da sobrevivência. Isso não acontece só lá fora. No Brasil, as pessoas carregam marcas invisíveis da colonização. Séculos de submissão e dependência criaram padrões que se refletem até hoje. A dificuldade de dizer não, a necessidade de agradar, a sensação de que o que vem de fora é melhor. Tudo isso mostra que história não é passado. História é presente que respira dentro da gente. Religião. O segundo fator é a religião. E aqui vai uma verdade importante. Mesmo quem não é religioso é influenciado por valores da religião, predominante no lugar onde cresceu. Por quê? Porque religião não é só prática espiritual, é um código cultural que define o que é certo ou errado, como lidar com a culpa, hierarquia e poder. Culturas moldadas pelo catolicismo, como Brasil, Espanha ou Itália, tendem a valorizar relações pessoais, redes de confiança, emoção na comunicação. Também carregam a ideia de culpa e a importância do perdão, o que se reflete
no jeito de negociar e liderar. Sociedades protestantes como Alemanha, Holanda ou Estados Unidos historicamente associaram trabalho à salvação. Daí vem a ênfase na ética do esforço, meritocracia, prazos e contratos formais, porque a palavra dada é um valor moral. Culturas confucionistas, como China, Coreia ou Japão, não têm um Deus punitivo, mas colocam no centro a harmonia social, a hierarquia e o respeito aos mais velhos. Por isso, dar um feedback direto em público pode ser visto como uma afronta. Não é só questão da etiqueta, é um valor cultural profundo. Agora, pense no impacto disso em uma negociação global. Um líder brasileiro pode acreditar que está sendo próximo e amigável ao criar uma conversa informal. Para um alemão, isso pode parecer falta de seriedade. Já para um japonês, pode soar invasivo. Por isso, entender os valores religiosos que moldaram uma cultura é essencial para ler sinais invisíveis. O idioma. O terceiro fator é o idioma. E aqui entra algo fascinante. A língua não é apenas um código para comunicar. Ela molda a forma como pensamos e percebemos o mundo. Pesquisadores como Lera Broditsky mostraram isso em estudos surpreendentes. Povos inuits têm muitas palavras para gelo. Por quê? Porque eles vivem num ambiente cheio de neve e aprenderam como diferenciá-lo. Povos indígenas da Amazônia têm dezenas de palavras para tons de verde, porque essa é a realidade em que vivem. Para nós que crescemos em cidades cinzentas, tudo isso é só verde. Algumas línguas, como o Cook Tayore na Austrália, nem usam palavras como esquerda e direita. Elas se orientam pelo ponto cardial. Em vez de dizer tem uma formiga no seu pé esquerdo, eles dizem tem uma formiga no seu pé sudeste. Agora, pensa no que isso significa para a mente. Eles têm uma consciência espacial muito mais desenvolvida do que nós. Agora, pensa nisso no trabalho. Se a língua molda a percepção, negociar em inglês não é só traduzir palavras, é traduzir realidades diferentes. E se você não percebe isso, pode cair em armadilhas culturais. Dica para reflexão. Qual palavra da sua língua não existe em outra? O que isso diz sobre quem você é? Geografia. Você pode não perceber, mas a posição de um país no mapa influencia a mentalidade do seu povo. E isso aparece nas negociações, na forma de fazer negócios, na abertura ou fechamento para o mundo. Vou te dar exemplos. Países com acesso ao mar tendem a desenvolver culturas mais abertas, voltadas para o comércio e para o contato com outros povos. Pense na Inglaterra, uma ilha que, paradoxalmente, construiu um dos impérios mais expansivos da história. Por quê? Porque usou o mar como ponte. Essa vocação comercial fez dos britânicos grandes navegadores, comerciantes, diplomatas. Se você quiser mergulhar mais nessa mentalidade, recomendo assistir ao filme A Dama de Ferro, sobre Margaret Thatcher. Não é sobre comércio, mas revela muito sobre a mentalidade estratégica e a herança de poder global que vem desse passado. Agora, contraste isso com o Afeganistão, um país sem acesso ao mar, montanhoso, cercado por barreiras naturais. Essa geografia criou uma cultura mais fechada, tradicional e marcada por conflitos internos. A dificuldade de invasão estrangeira fez o país resistir a potências globais, mas também manteve estruturas sociais rígidas. Aqui alguém pode levantar a mão e dizer: mas e o Japão? Ele é uma ilha, tem acesso ao mar e é conhecido por ser fechado e homogêneo. Sim, isso mostra que não existe fórmula simples. O Japão passou séculos isolado, com a política do Sakoku, no período Edo, que proibia estrangeiros de entrar e japoneses de sair. A geografia oferecia a ponte, mas a história escolheu a muralha. Para sentir essa tensão entre a abertura e tradição, assista ao filme O Silêncio, de Martin Scorsese. Ele retrata a chegada dos jesuítas ao Japão no século XVII e o choque brutal de valores. Quero outro exemplo. O Uzbequistão não tem saída para o mar, mas historicamente foi aberto ao intercâmbio.
Por quê? Porque estava no coração da Rota da Seda, conectando culturas, mercadores, religiões. Tudo isso para mostrar que a geografia importa, mas não age sozinha. Ela conversa com a história. E é nessa interação que nascem comportamentos culturais complexos. Clima. Parece detalhe, mas não é. Países com inverno rigoroso planejam mais, porque precisam se preparar para a escassez. Países tropicais têm outra relação com o tempo e com recursos. Além disso, existe um velho axioma que diz: não há países subtropicais desenvolvidos. Claro, isso não é uma regra absoluta, temos exceções, mas a frase revela algo interessante. O clima influencia mais do que imaginamos. Pesquisadores como Jeffrey Sachs mostraram que, mesmo considerando fatores históricos, políticos e econômicos constantes, o simples fato de um país ter malária reduz o PIB per capita em cerca de 1,3%. Por quê? Porque clima e saúde estão interligados. Doenças tropicais, como a malária, afetam diretamente a produtividade, aumentam custos de saúde, impactam a educação e, no fim, desaceleram o desenvolvimento econômico. Agora, isso significa que estamos condenados pelo clima? Claro que não, mas ajuda a entender por que culturas em regiões tropicais tendem a ter uma relação diferente com planejamento, prazos e segurança. Quando você vive em um lugar onde a natureza muda tudo em questão de horas, a lógica de planejar para daqui a 10 anos é diferente. Por outro lado, países com invernos rigorosos aprenderam a se preparar para longos períodos de escassez. Isso cria um mindset voltado para antecipação, disciplina e controle. Então, da próxima vez que você se perguntar por que um alemão parece obcecado com prazos e um brasileiro é mais flexível, lembre que o clima escreveu parte dessa história. Agora pensa, quantas das suas atitudes vêm desses fatores sem você nem perceber? Saber disso não é para se justificar, é para se responsabilizar. Quando você entende os filtros que carrega, consegue escolher: quero manter isso ou quero adaptar? Esse é o começo da verdadeira inteligência cultural. Pegue um papel e responda 3 perguntas. Qual foi o maior traço da minha cultura que moldou minha forma de trabalhar? Em quais situações isso me ajuda? Em quais situações isso me atrapalha? Essa reflexão simples já pode transformar sua próxima interação. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like e compartilha com alguém que trabalha em um ambiente multicultural. E me conta nos comentários: qual dos 5 fatores mais impacta seu jeito de agir? História, religião, idioma, geografia ou clima? E fica comigo porque no próximo vídeo vamos falar sobre o terceiro vértice do triângulo cultural, a relação entre eu e o outro. É aí que tudo acontece. Então se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima! Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais.